Carlinhos, me dá aí meu 150 que eu vou pagar aqui, rapaz. Pelo amor de Deus, agora eu quero. Cadê meu pique? Eu postei, não é pra postar, não. Meu Deus, tá vendo? Não vai aguentar não, esse cara. 110 anos você postou a mulher. Eu postei. Jesus! Não é pra postar, não. Vira, choquei! Gente, e ela é lúcida demais, né, dona Lucinha? Ela te ama, cara. Como é que pode? Uma pessoa de 110 anos e lúcida, bem lúcida. Ela te assiste, ela ora por você. Mas ela Rapaz, aparenta ser mais nova do que tu, viu, velho? Poxa, eu achei Bahia, também, eu não me choquei. choquei, revolução, viu? Ah. Tá um zum. Porque a gente não sai nas suas páginas, na banda mais estourada, calcinha cagada, e você não dá credibilidade. Eu fui convidado pra poder ir no quarto assistir o show. Acuenda, Margarete. Vamos lá, O'Hara. Eu fui convidado? Vai, O'Hara, solta o Eu não verbo. fui convidado, eu só vou em lugares onde eu sou Ah, convidado. sim, mas a gente tá sendo sempre Vocês não destaque. convidaram? Mas a gente tá sempre destaque. Mas peraí, mas não convidou? Não. Não, a gente não convida não, porque você é o proprietário do Tem que trabalho. convidar. Aí tá